Pode se assentar, fica à vontade. Amém. Vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Muito obrigado, meu querido. E eu já vou tomar já. Essa mensagem hoje eu intitulei com a fala de Cristo no versículo aqui que nós vamos ler, que ele fala: eu nunca os conheci. Eu quero hoje que você imagine um encontro com Cristo, onde você não como um ateu, não como alguém pagão, e meu microfone está esquisito, se puder dar uma ajeitada eu agradeço. Não como alguém inimigo de Cristo. Você chega para Cristo e fala: Jesus, eu fiz muita coisa boa, Jesus. Eu preguei, eu ganhei vidas, eu vivia na igreja, eu cantava no louvor, eu orava todo dia, eu lia a Bíblia todo dia. E após você apresentar esse teu currículo a Cristo, Ele olhar para você e dizer: afaste-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Vamos para o texto, Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, Deus, em nós, por tudo que o Senhor tem realizado através de nós. Deus, nós pedimos que nessa noite o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, venha estar tirando todo o ego, todo o orgulho, para que essa mente desça não para o nosso entendimento, Deus, mas que essa palavra hoje, ela venha gerar frutos através de Ti, Deus. Que hoje nós possamos, Deus, entender que quem faz aqui não somos nós, mas é o Senhor através de nós, Deus. Não permita que a nossa carne impeça a Sua voz aqui nessa noite, Deus. Não permita que o eu, que o ego, Deus, impeça aquilo que o Senhor quer realizar aqui nessa noite. Desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o cuidado, toda a misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos é um encerramento do Sermão do Monte. E nesse momento aqui, Jesus, não só nesse pedaço que nós lemos, mas ali um pouco antes, ele traz diversos contrastes sobre aquilo que é de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não é. Ele vai falar sobre dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Ele vai falar sobre dois tipos de profetas, os falsos e os verdadeiros. Ele fala sobre dois tipos de discípulos que nós lemos aqui no versículo 21 e 23. E ele também vai falar, logo na sequência, sobre dois fundamentos: a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. E aqui Jesus, ele não está falando para fariseus
ele não está falando para aqueles que eram inimigos dele, mas ele está falando para uma multidão que o seguia. E no versículo 29, vai até falar que essa multidão estava maravilhada com tudo aquilo que Cristo estava ministrando para eles. E hoje o tema que eu quero trazer, a afirmação central daquilo que eu quero trazer nessa noite, é algo que nós já viemos trabalhando ao longo das últimas vezes que eu ministrei, e aqui é só um encerramento de tudo isso que Deus tem ministrado. Existe uma diferença muito grande entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Existe uma diferença muito grande em saber a respeito de Cristo e conhecer a Cristo verdadeiramente. Existe uma diferença entre falar de Cristo e ser conhecido por Ele. Essa mensagem não é sobre o que nós sabemos, mas é sobre quem nós somos diante de Cristo. Admirar Jesus não é a mesma coisa que ser reconhecido por Ele. Isso é muito importante nós entendermos, porque nós podemos sim saber muito sobre Cristo, fazermos muito para Cristo e chegar no dia do julgamento, chegar naquele dia, como cita Jesus, Ele olhar para nós e dizer: eu não os conheço. E isso tem que ser um motivo de grande temor para a nossa vida cristã. No versículo 15 ele diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A aparência espiritual não revela uma realidade espiritual. O problema é que muitas vezes nós aparentamos ser cristãos. Nós vivemos uma vida gospel, uma vida aos olhos do mundo cristã. A gente tem hábitos cristãos. Nós ouvimos música cristã no carro. Nós postamos frases bíblicas no Instagram. Só que só a aparência de cristão não basta. Só o parecer, imitar umas regrinhas de como ser cristão, não basta. Você postar versículo todo dia no seu feed não te leva para o céu. Ele pode até te levar seguidores, mas para o céu não vai. O que vai te levar a Cristo é uma verdade. É a busca pela presença de Cristo, não por uma aparência de cristão. E é interessante que no texto aqui ele deixa muito claro que esse lobo, ele fala sobre profetas, mas eu quero trazer aqui não só profetas, mas a vida cristã como um todo. Porque senão é muito fácil a gente olhar, não, o único que pode ser um lobo é o profeta, é aquele que está pregando. Mas você, quando na primeira oportunidade você devora o seu irmão, você está sendo um lobo. Na primeira oportunidade você está se aproveitando do seu irmão, você não está sendo ovelha. A sua atitude não tem sido de ovelha, então por que você acha que você não é também um lobo? Você não tem amparado seus irmãos, você não tem sustentado seus irmãos, e muito pelo contrário, tem sugado seus irmãos. Então não são só os profetas, não são só os pregadores que podem ser lobos em pele de ovelha. Qualquer um de nós pode ser. Qualquer um de nós que tem vivido uma vida cristã, de aparência, não de verdade, pode ser um lobo. E nós não vamos sugar só aquele que está próximo. Nós viemos à igreja para sugar da igreja. Nós viemos ao corpo para sugar do corpo. Nós viemos à igreja para suprir nossas necessidades. Quando esse não é o chamado de Cristo para a igreja. Temos vivido uma vida cristã, mas só por fora. O nosso interior como lobos. Lobos que sugam diariamente aqueles que têm buscado viver uma vida cristã de verdade. Hoje é um momento de se refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida. Se é uma vida de verdade, é muito interessante, eu nem trouxe esse tema pensando no 1º de abril, mas que hoje, lá fora seja o dia da mentira, mas que hoje aqui dentro seja o dia onde Cristo vai revelar a verdade dentro de nós. Amém?
A imitação pode ser perfeita por fora. E o perigo fica justamente aí. Se a imitação é perfeita, além de Cristo, quem vai ser capaz de entender o que está errado? Vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Vou ler aqui, tá? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. O contexto aqui, eu acho que a maioria já conhece. Samuel é direcionado por Deus a ungir um novo rei para Israel. Ele vai até a casa de Jessé. Jessé chama os filhos dele. No primeiro que vem um homem bonito, bem aparentado, forte. Samuel já vai pegando o olhinho e fala: esse aqui mesmo. Só que Deus dá uma advertência a Samuel. Ele deixa muito claro e fala: Samuel, cara, você está olhando o exterior. E o exterior é forjável. O exterior eu posso montar. Cada um pode montar. Mas Deus não vai olhar o exterior. Ele fala aqui para Samuel: Samuel, eu não estou olhando o que está por fora. Porque no exterior você pode pregar bem. No exterior você pode tocar bem. Mas no interior você não forja. No interior você não finge. No seu interior, que é onde Cristo está olhando, que é onde Deus está olhando, o único que forja é Ele. O único que forja é o Espírito Santo. E por isso que Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não olho para fora, cara. Deus não estava avaliando o que Samuel via, estava avaliando o que ninguém via. E o que eu quero que você entenda nessa noite, para que te gere temor e uma sede por mais de Cristo, é que o mesmo olhar que recusou Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, um bem aparentado, alguém que obviamente era um rei, esse mesmo olhar que rejeitou ele, é o olhar que te olha hoje. E eu quero que você reflita, não para mim, não para quem está do teu lado, mas para você mesmo. O olhar de Deus hoje, Ele está te aprovando ou Ele está te reprovando? Não pelo que você faz, não pelo quem você aparenta ser, mas por quem você no seu mais íntimo é de verdade. Porque é isso que o Senhor olha. Ele não olha o que você faz. Você pode até enganar quem está do teu lado, mas você jamais vai poder enganar a Deus. Vamos para João 5. Eu quero que vocês me acompanhem. João 5 nós leremos o versículo 39. João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqui Jesus está falando para alguns líderes religiosos, homens que conheciam muito a respeito das Escrituras. Naquela época, provavelmente os que mais sabiam. Eles muitas vezes sabiam cada palavra, sabiam cada profecia, sabiam cada detalhe que tinha a respeito da lei. Muitos decoravam os 613 mandamentos. Mas Jesus fala:
as escrituras apontam para ele. E mesmo assim, mesmo esses religiosos, mesmo esses estudantes ali, sabendo muito a respeito, muitas vezes decorado a respeito, eles não viam aquilo que só Cristo podia revelar para eles. Eles não viam que todas as escrituras apontavam para Cristo e não iam até Ele. O conhecimento estava lá, só que faltava o essencial, faltava a transformação. Assim como Saulo, nós falamos a respeito alguns cultos atrás. Saulo sabia muito, mas o conhecimento dele não levou ele a nada. Muito pelo contrário, levou ele à morte de muitos cristãos. Mas só quando ele teve o encontro real com Cristo, quando ele teve a real transformação por Cristo, é quando ele começa a gerar vida. E aqui é a mesma coisa. Eles sabiam muito, mas esse conhecimento não gerou vida neles. Porque não é o conhecimento da palavra que vai gerar vida. Não é o conhecimento da palavra que vai gerar Cristo em nós. Jesus vê o que ninguém mais vê. E o que ele vê não é o seu currículo, é o seu coração. A pergunta não é o que as pessoas ao seu redor enxergam em você, mas sim o que Cristo tem enxergado em você. Não só quando você está aqui na igreja, mas quando você está lá fora. Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa. O que tem direcionado as suas ações? É a vida de Cristo em você ou é o seu próprio ego? É a vida de Cristo em você ou é o seu próprio orgulho? O que tem direcionado as suas decisões? Você tem tomado as decisões naquilo que é melhor para você ou naquilo que é melhor para o reino de Deus? E quando eu falo reino, eu não falo só sobre esse prédio. É algo que vai muito além disso aqui. O que tem te direcionado? No versículo 21 do Mateus 7 que nós lemos, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está dando microfonia, meu querido. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Repare que essas pessoas apresentam algo a Cristo. Elas chegam com um argumento, tipo algo que validasse eles, né? Só a gente expulsou demônios, a gente fez muitas coisas, não sei o quê. Eles chegam com evidência, chegam com histórico, muitas vezes construído com anos de serviço para o reino, na cabeça deles pelo menos. E mesmo assim Jesus olha para eles e fala: eu nunca conheci vocês. E a primeira coisa que esses homens apresentam aqui, que Cristo deixa claro, é uma linguagem. Eles chegam para Jesus e falam: Senhor, Senhor. Eles tinham uma certa reverência, duas vezes, é com ênfase, é com convicção. Mas Jesus deixa claro: não é quem me chama de Senhor, não é quem me chama de mestre, é quem faz a vontade de Deus. E eu quero que a gente abra aqui Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. Muito obrigado. Tito 1, 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Assim como em Mateus 7 ali havia confissão. Eles falaram: não, a gente crê em Cristo, a gente vive a partir disso, realiza obras. Ele fala ali, eles afirmavam que conheciam a Deus.
Só que não basta afirmar, não basta confessar, sendo que quando Jesus fala que maior é obedecer ao Pai, é possível que nós chamemos Jesus de Senhor. Nós clamamos a Jesus falando, não, Jesus, Tu é o Senhor, não sei o que e tal. Mas só o clamar não basta. É possível que nós clamemos isso todo dia, sendo que Jesus nunca tenha sido verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Então não basta só eu falar, não basta só eu afirmar, se no meu coração isso não for verdade. A segunda coisa que o homem apresenta ali em Mateus 7, nós fizemos profecias, nós expulsamos os demônios, nós fizemos milagres, e tudo isso em nome de Cristo, tudo com aparência de cristão, tudo com aparência de ter poder espiritual. E esse pode ser até um argumento impressionante. A gente vê muitas pessoas que são movidas no poder de Deus. A gente às vezes pode ser usado para levar palavras, para levar revelação. Só que o mais assustador nesse texto é que mesmo eles tendo feito tudo isso, quando eles chegam para Cristo, Cristo recusa, porque não é sobre o que eles podiam fazer. E eu quero abrir agora com vocês aqui 1 Coríntios 13, 2. Se puder abrir aqui, que eu li aqui. Deixa eu ficar. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Continua. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para o que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Entenda, Paulo não está dizendo que os dons são falsos. Ele não está dizendo que isso não pode acontecer. Ele não está dizendo que eu não posso ter o dom para ajudar os pobres. Ele não está dizendo que eu posso ter o dom para falar línguas. Ele não está dizendo que eu não posso ter dom de profecia. Mas ele está dizendo que sem amor você pode fazer tudo isso. E nada disso vai ter valor. Nada disso vai ter resultado. O que ele está dizendo é a mesma coisa que diz ali, o que Paulo está dizendo aqui, a gente conclui com o que diz em 1 João 4, que diz assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, você pode fazer todas essas coisas, você pode até curar pessoas, mas se você não for movido pelo Espírito de Deus, nada disso, nem mover montanhas, vai valer coisa alguma. E é importante nós refletirmos se nós não temos vivido uma vida só a partir da nossa própria força. É importante nós refletirmos se nós não temos vivido para nós mesmos e dizendo no nosso dia a dia que somos cristãos, colocando uma carcaça de ovelha por cima da nossa pele de lobo, realizando muitas vezes maravilhas, mas Deus olha para nós e diz como por Isaías, vocês podem estar falando coisa bonita, mas eu estou me afastando de vocês. Ou como lemos em Mateus 7, eu não os conheço. E ele não só fala que não conhece, ele fala, eu nunca os conheci. Essas pessoas de Mateus 7 confundiram dons com relacionamento, atividade com intimidade, proximidade com as coisas de Deus, com pertencer a Deus. E o problema dessas pessoas não era necessariamente uma hipocrisia consciente, era que nunca perceberam que havia uma diferença entre fazer as coisas de Cristo e ser conhecido por Cristo.
E essa diferença muitas vezes invisível por fora, mas para Cristo é claro. E é isso que Ele busca em nós. Ele não olha o nosso por fora. Ele não olha aquilo que nós aparentamos. Ele não olha o quão bem nós falamos. Ele não olha o quão bem nós tocamos, pregamos, ou seja lá o que for que nós falamos, que fazemos para Ele. Mas Ele olha no nosso interior e como nós temos vivido a partir daquilo que Ele nos entregou. No versículo 23 de Mateus 7, Jesus diz assim: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É importante a gente reparar que Jesus ele não vai falar assim: cara, vocês se perderam. Vocês estavam indo bem, mas vacilaram. Ele fala: vocês estavam comigo, mas se afastaram. Em algum momento vocês falharam. Não é isso que Jesus está falando. Esses caras viviam uma vida que na cabeça deles, muitas vezes na nossa, seria aquilo que Deus queria. Só que Jesus deixa claro: eu nunca os conheci. Ou seja, em nenhum momento houve relacionamento, em nenhum momento houve transformação, em nenhum momento houve pertencimento. Essas pessoas que Cristo descreve aqui são pessoas que todo o histórico deles, os anos de serviço, as obras, os ministérios, em nenhum momento constituem um relacionamento real com Cristo. E esse é um perigo verdadeiro que nós podemos viver, quando nós nos apegamos mais àquilo que fazemos para Cristo do que a Cristo verdadeiramente. 1 João 2,19 vai dizer assim: saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João não está falando de pessoas que perderam a salvação. Ele está falando aqui algo muito mais profundo. É sobre permanência, sobre como a permanência revela a realidade de pertencer ou não a Cristo. Porque quem é de Cristo permanece, e não é só por esforço próprio, mas porque foi genuinamente transformado por Cristo. Quem nunca foi de Cristo eventualmente revela isso. Seja pela saída, pela dureza, pelo fruto que não permanece. A sua identidade não é o que você autodeclara, mas é aquilo que é reconhecido por Cristo em você. E essa declaração não é feita com base no currículo que você apresenta a Cristo. É feita com base no que Cristo viu no seu coração. Uma coisa que é importante nós pensarmos é que depois de ouvir esse nunca os conhecia, a gente pode pensar que, caramba, talvez eu não fiz tanto quanto eu deveria. Eu não me dediquei tanto quanto eu deveria, eu devia fazer mais. Só que isso é algo que o mundo pensa. O mundo já descobriu que fazer mais sem ter um motivo não sustenta ninguém. Uma informação que eu queria trazer aqui para nós refletirmos. Um relato que eu tenho visto muito a respeito de recrutadores de grandes empresas é que uma das principais causas da saída dos jovens das empresas é por falta de propósito. As pessoas têm buscado fazer as coisas com propósito, ter um propósito naquilo que fazem. Só que isso também é muito perigoso. Porque só ter um propósito não diz que você está vivendo em Cristo. Só ter um propósito naquilo que você faz não diz que você está vivendo a partir de Cristo. Porque o propósito ele ainda é uma categoria humana. Qualquer pessoa, seja cristã ou não, pode viver movida por um propósito. Servir pelo seu propósito ainda é servir a você mesmo. Você está servindo a sua necessidade de uma razão, a sua necessidade de um sentido, de uma identidade, muitas vezes de pertencer a algo, não movido por Cristo.
E o que distingue um servo do reino não é ter encontrado um propósito, mas é ter sido encontrado por Cristo. João 15, eu quero que vocês abram comigo, a gente vai ler a partir do primeiro versículo. Amém, teu é o reino e a glória para sempre. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O mundo está dizendo: encontre um propósito, e o serviço vai fazer sentido, e o servir vai fazer sentido, e a vida cristã vai fazer sentido. E isso pode até funcionar por um tempo. Isso pode te levar por mais alguns anos nessa vida cristã, no servir. O propósito, ele muitas vezes pode te sustentar ainda um pouco mais do que a necessidade. Só que o que Cristo está oferecendo aqui não é só um propósito. Jesus não diz encontre um propósito. Nós lemos aqui em João, ele vai dizer: permaneçam em mim, assim vocês vão dar fruto. Não por vocês, não porque vocês têm vontade, não porque vocês conseguem, mas ele deixa muito claro: sem mim vocês não conseguem nada. O ramo não se esforça para produzir uva, ele permanece na videira e o fruto vem. O fruto não é um ponto de partida, ele é consequência do pertencimento. O que as pessoas que Jesus descreve em Mateus 7 não tinham, não era falta de dedicação. Eles faziam, eles se dedicavam, eles iam atrás. O que eles não tinham era um relacionamento. O que eles não tinham era um pertencimento a Cristo. O que eles não tinham era a permanência em Cristo, que ele descreve aqui em João 15. Eles faziam muito, mas faziam a partir de si mesmos, não a partir de Cristo. E se o que fazemos não é a partir de Cristo, nós não vamos gerar Cristo naqueles que estamos fazendo. Nós vamos gerar só uma réplica de nós mesmos. E isso é em si autodestrutivo. Isso um momento vai ser destruído. Porque sem Cristo na base, não tem como permanecer. Fazer em nome de Cristo não é o mesmo que permanecer em Cristo. Um é uma atividade religiosa, o outro é a vida de Cristo sendo revelada. Um produz currículo, o outro produz fruto. Um serve porque encontrou sentido no serviço, o outro serve porque foi encontrado por Cristo. Gálatas 4:9 vai dizer assim: agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos. Aqui Paulo, ele mesmo se corrige no que ele estava falando. E não é só algo bobo, é algo que é muito profundo. Porque é bem isso, você não pode chegar a Deus primeiro. É Deus que nos conhece primeiro. É Deus que vem até nós. E é a partir de Deus que nós somos gerados e temos vida em Cristo. Cristo morreu para que justamente nós tivéssemos acesso a essa vida em Cristo e pudéssemos então viver uma vida cristã verdadeira, não pelo que nós podemos fazer, porque é o que ele falou: você como ramo numa videira, não é você que gera o fruto. Só que nós estamos tão empenhados muitas vezes em fazer, nós estamos tão empenhados em gerar esse fruto, que nós esquecemos de deixar que Cristo flua através de nós, e por isso nós não geramos. E por não gerar,
Cristo fala, o agricultor, que é Deus, vem e corta esse ramo. Será que nós temos tido esse temor de deixar que Cristo haja na nossa vida? Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé. Será que nós temos vivido assim? Ou temos deixado as coisas ao nosso redor abalar? Será que a vida que nós temos vivido é de fato Cristo? Porque se for Cristo vivendo em nós, os frutos devem vir. E não os nossos frutos. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus está gerando. Esse é o nosso ponto de análise. Ao meu ver, para mim fica muito fácil analisar e ver se na minha vida Deus tem gerado frutos. E esses frutos não são só dentro da igreja, mas são nas nossas casas, são nos nossos lares. Nós temos gerado fruto de glória para nós mesmos ou gerado frutos de glória para Cristo? O servo verdadeiro não serve para ser aceito. Ele serve porque ele já foi encontrado. O motivo não nasce do serviço, nasce do relacionamento com Deus. Vamos abrir lá 2 Timóteo 2. Nós vamos ler a partir do 19. Nós vamos ler só o 19, na verdade. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O fundamento não é a rocha, não é aquilo que você conhece de Deus. Não que você não deva conhecer mais de Deus, mas isso não é o teu fundamento. O nosso fundamento é Cristo. E a partir dele, a partir de você ser fundado em Cristo, você vai sim conhecer mais dele. Mas não porque você quer ganhar a Cristo através do que você conhece, mas porque você entende que Cristo já ganhou você. E você não consegue fazer outra coisa senão querer mais dele. O nosso fazer, tudo aquilo que esses homens que Jesus aqui exemplifica, podem ser feitos. Podemos sim profetizar, podemos sim expulsar demônios, podemos sim realizar milagres, mas não como uma forma de ganhar a Cristo. Podemos sim realizar essas obras, mas quando entendemos que Cristo já nos ganhou, que Cristo já nos pagou com preço de morte na cruz. E a partir disso, essas obras se tornam não um fazer para ganhar a Cristo, mas sim uma consequência daquilo que Cristo gera em nós. A resposta para Mateus 7 não é fazer mais, não é encontrar um propósito mais nobre, é permanecer em Cristo e deixar que Ele produza em nós o que nós nunca produziríamos sozinhos. Quem permanece nele é conhecido por Ele, e quem é conhecido por Ele serve não para conquistar a aceitação, mas como resposta ao amor de quem já o encontrou. 2 Coríntios 13, 5 vai dizer assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês?
a não ser que tenham sido reprovados. Paulo aqui ele não está sendo cruel, ele está sendo honesto. O autoexame não é uma punição, mas sim uma misericórdia. E é algo que hoje nós devemos fazer. Deus não quer que ninguém chegue no dia do julgamento e seja surpreendido com essa mesma resposta de Cristo. Só para nós termos isso mais exemplificado, vou trazer aqui alguns exemplos de quem não conhece a Cristo, o retrato de quem não conhece a Cristo. Ele conhece a Bíblia, mas nunca foi transformado por ela. Serve no ministério, mas nunca pertenceu a Cristo. Fala a linguagem certa, mas o coração nunca foi renovado. São apenas obras, mas no final ouve que nunca os conheci. O retrato de quem Cristo conhece não chegou a Cristo com um currículo, chegou com o reconhecimento de que não tinha nada. Não permanece por esforço próprio, permanece porque genuinamente foi transformado. Não produz fruto para ser aceito, mas produz porque já é conhecido por Ele. A identidade não está no que você apresenta, mas está no que Jesus já conhece de você. Aqui já para encaminharmos para o final, a pergunta não é: você conhece a Cristo? Mas sim, Cristo conhece você? E essa resposta ela não está no seu tempo de igreja, ela não está no seu ministério, ela não está nas suas obras, ela está no seu relacionamento com Cristo. Que o seu relacionamento possa ser um relacionamento real, um relacionamento vivo, um relacionamento permanente. Pessoal do Music pode subir, fazendo favor? Se hoje eu quero te convidar a ficar de pé. Se hoje você percebe que nunca teve esse relacionamento, essa é exatamente a obra que Deus está te chamando para você vir a Cristo. Não para apresentar o que você pode fazer, o que você já fez, mas para que você reconheça que sem Ele você não pode fazer coisa alguma. Cristo vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim dá fruto. Aquele que está comigo dá fruto. Aquele que está em mim vai dar fruto. Não porque você é bom, não porque você consegue, mas porque Cristo gera em você